Normalmente, os caminhos de jardim são pesados, por isso exigem uma preparação séria da base. Este caminho é leve e resistente. Nossa opção, talvez, seja uma revolução na construção de caminhos. Se eu tivesse pensado nisso antes, teria feito esse caminho ao redor do projeto. A casa de $1000 e ela teria se tornado a calçada de proteção. Os componentes do nosso caminho são significativamente mais leves do que blocos de pavimentação, pedra natural, paralelepípedos naturais ou concreto moldado. Por isso, para a instalação, basta apenas remover o gramado e soltar um pouco o solo. Caminhos assim podem ser feitos em um lugar, transportados em veículo próprio, facilmente descarregados e rapidamente montados em outro local. A fabricação é muito simples e fácil, por isso até mesmo as mulheres conseguem fazer. Foram usados materiais de construção muito acessíveis, que podem ser comprados em qualquer loja de materiais de construção. Esses caminhos vão permitir que nossos terrenos e sítios fiquem tão bonitos quanto as propriedades luxuosas de Rubliovka e por um preço muito baixo. Com um pouco de trabalho agradável, será possível chegar ao composteiro, ao banheiro externo e ao chuveiro de verão por caminhos luxuosos feitos em estilo mediterrâneo. Mínimo de trabalho, máximo de resultado estético. Os espectadores do canal Canções de Yasha Koshiak serão os primeiros a saber dessa informação importante. E agora vamos por partes. Olá a todos! Chegou a hora de alongar nosso caminho de jardim feito há alguns anos. Não foi possível fazer o caminho do tamanho necessário de uma vez por causa do alto custo da pedra natural. Decidimos prolongar o caminho até aqui. Vou usar talvez um método inovador, cuja ideia já estava na minha cabeça há muito tempo. Assim, provavelmente fica estreito demais, e assim fica largo demais. Isso já é praticamente um bulevar. Do projeto anterior, que foi realizado com sucesso, sobrou um pouco de Penoplex Comfort. As placas, eu as deixo ásperas dos dois lados usando uma lâmina de serrote para madeira retirada do cabo. Esse é o jeito mais simples e rápido de dar à placa a aspereza necessária. Pelo menos é o único que eu conheço. Setembro está me agradando muito com um clima anormalmente bom. Por isso, comecei a trabalhar no jardim, direto na grama. Quero aproveitar esse calor que logo vai ser substituído pelo tempo frio e úmido. Eu colo as placas de espuma de poliestireno umas às outras com espuma adesiva de poliuretano para a construção. Enquanto o adesivo seca, pressiono as placas com peso. Para isso, uso elementos de caminhos clássicos, blocos de pavimentação pesados. Enquanto está quente, a espuma adesiva endurece muito rápido. Já em cerca de 20 minutos, você pode cortar o excesso que foi espremido. 3 folhas coladas pela largura têm um tamanho de quase 180 centímetros. Eu encontro o meio e corto a peça em partes iguais. Eu uso folhas de espuma de poliestireno estrudado com 3 centímetros de espessura. Nas bordas elas têm um ressalto que eu corto. Nas folhas de 2 centímetros de espessura não há esse ressalto. Mas ainda não me arrisquei a economizar na espessura. Agora as peças têm quase 90 centímetros de largura, e é exatamente isso que eu preciso. Restos de espuma são bons, mas tive que ir à loja para comprar os outros ingredientes. Em seguida, uso uma tela de fibra de vidro resistente a álcalis para reboco, com malha de 5 por 5 milímetros. Ela é vendida em rolos de 1 metro de largura. Corto em peças de 2 metros de comprimento. Para os 2 primeiros elementos de teste do caminho, vou precisar de 3 desses pedaços, sendo que um deles corto ao meio, no sentido do comprimento. Preparo uma mistura de gesso-cola, que é usada em trabalhos de isolamento térmico de fachadas. Esse composto é utilizado para colar placas de espuma de poliestireno ou folhas de lã de rocha nas paredes que precisam ser isoladas. Depois, com essa mesma mistura, cria-se uma camada base de reforço na superfície. Comecei a fazer essa camada na superfície da primeira peça. Para passar para a segunda peça, foi necessário liberar o espaço de trabalho. Para isso, usei um barril de plástico, mas como não tinha um apoio uniforme, a peça entortou. Não dá para deixá-la assim. A mistura de cola vai endurecer e a superfície vai ficar torta para sempre, por isso estou colocando a peça de volta na mesa. Por causa dessas manobras, houve um pequeno problema com a camada de reforço recém-aplicada. Corrijo isso adicionando uma fina camada da mistura de cola.
Toda essa confusão aconteceu porque eu não quis arriscar colocar a peça ainda fresca, com a malha pendurada na grama. Tive medo de que ela descolasse nas bordas do poliestireno estrudado. O objetivo nos 2 primeiros painéis é aperfeiçoar a técnica. Depois disso, o processo deve ficar muito mais rápido. Ajudaram o banco de madeira e um segundo par de mãos. Aplico a cola na segunda peça. Afundo a tela de fibra de vidro nela com uma espátula larga, deixando relativamente nivelado. Enquanto isso, a superfície da segunda peça já endureceu, então estou limpando as bordas. Trocamos as peças de lugar nos cantos, corto a tela de fibra de vidro. Novamente, preparo a mistura de gesso-cola e aplico no outro lado. Também não esqueço de passar cola nas bordas. As próximas etapas lembram embrulhar um pedaço de poliestireno estrudado em um envelope feito de tela de fibra de vidro. Assim, não só ambas as superfícies ficam reforçadas, mas também todas as bordas. Ouvi dizer que existe uma metrópole cujo prefeito se preocupa muito com a qualidade das ruas e calçadas e está sempre melhorando elas. Meu sonho modesto é que esse método contribua para a melhoria das calçadas, pelo menos em todo o espaço pós-soviético. E se você compartilhar este vídeo em todos os lugares possíveis, também fará parte disso. Vamos buscar isso juntos. Depois de nivelar as irregularidades das extremidades, corrijo com uma espátula. A mistura contém polímeros especiais para aumentar a aderência ao isolante térmico e cimento. E o cimento atinge a maior parte de sua resistência em 28 dias. Por isso, depois da primeira secagem, é fácil corrigir tudo. Para os novos espectadores do canal Canções de Yasha Koziak, informo que esta mini piscina foi feita em cerca de 90% com Penoplex. O calor passou, então estamos usando ela como reservatório de água. Com a segunda peça, faço tudo exatamente igual. O lado serrilhado do ralador de inox permite aplicar a cola de maneira mais uniforme na superfície do que se fosse feito pelo lado liso. O lado serrilhado foi feito justamente para isso. Com o lado liso do ralador, eu afundo a tela de fibra de vidro na cola. Corto os pedaços pequenos e extras da tela. Embora já estejamos em pleno setembro, o sol ainda está forte. Na ausência de sombra, a cola começa rapidamente a ficar assim, puxando junto com a espátula. Tive que borrifar água na superfície. Na verdade, é melhor fazer esse tipo de trabalho na sombra. Com uma espátula larga, consigo deixar a superfície mais do que nivelada, o suficiente para o que eu planejei. Tenho certeza de que, para fazer o que eu decidi fazer, não é preciso nenhuma experiência em construção. Toda a sequência de ações é incrivelmente simples e acessível não só para os homens, mas também para as mulheres. No sol, a cola seca rápido, por isso tento sempre umedecer a superfície. O cimento gosta de umidade. Nesse momento, percebi que os envelopes improvisados de tela de fibra, de vidro e cola, com recheio de espuma de poliestireno, ficaram quase exatamente como eu imaginava. Por isso, fui comprar mais cola, tela e espuma de poliestireno. Em uma embalagem vem 13 placas com 3 centímetros de espessura. Existem placas ainda mais grossas. Novamente, estou lixando as placas de espuma de poliestireno. Aliás, também existe um isolante já áspero chamado Penoplex Parede, mas na loja mais próxima da nossa aldeia ele já acabou e fiquei com preguiça de ir até uma loja mais distante. É mais rápido lixar o liso. Além disso, é um ótimo aquecimento. Decidi continuar o restante do trabalho de criação do caminho do jardim debaixo do toldo.
O Penoplex Comfort é usado para o isolamento térmico de telhados, paredes e varandas. Eu, porém, uso ele de forma muito mais ampla. Faço tudo isso por minha conta e risco. O material nunca me decepcionou. Felizmente, isso não é uma camuflagem de fumaça militar, é só queimar vegetação desnecessária. Os vizinhos estão começando o ritual anual. A legislação ambiental da nossa Bielorrússia não prevê proibições para os cidadãos queimarem folhas e restos vegetais em seus próprios terrenos. Aqui está a verdadeira liberdade. Nem mesmo na livre América isso seria permitido. Quando a fumaça do vizinho me deu dor de cabeça, comecei a pensar: será que precisamos mesmo dessa nossa liberdade bielorrussa? Talvez fosse melhor de outro jeito? Por exemplo, como os alemães certinhos, onde cada ação precisa ser aprovada por várias instâncias. Mas afasto esses pensamentos de mim. Assim, com certeza perderíamos nossa maluquice eslava, nossa autenticidade. O vizinho parece ter sentido que, nos meus genes, além dos eslavos e pagãos, há também uma pitada de genes orientais bem distantes. Por isso, ele só aumentava a dança da fumaça e do fogo, afirmando a superioridade do mundo eslavo. Em um momento, até me pareceu que ele jogou no fogo uma vegetação proibida de ser cultivada. E agora, na aldeia, teremos que declarar um feriado. Quanta coisa não passa pela cabeça sob o efeito desse kumar. No entardecer, o vizinho foi substituído pela vizinha, que continuou o ritual insano. Apesar dos nossos pedidos para que parasse pelo menos à noite, ela insistia. A lei não proíbe, dizia ela, enquanto continuava a expulsar os demônios. A memória genética não se apaga nem com ferro em brasa. Pelas minhas observações pessoais, a inclinação para esse tipo de piromania vem com a idade, mas felizmente não para todos. A aposentadoria favorece o seu florescimento. Essas manifestações em idade mais jovem talvez estejam relacionadas ao fato de que a idade psicológica já se aproxima da aposentadoria, mas isso não é certo. Por isso, aqueles que já estão prontos para experimentar o romantismo rural devem pensar bem em quão profundamente querem se envolver com ele. E talvez, para não serem expulsos junto com os demônios, valha mais a pena escolher um condomínio de casas do que uma vila. Com um grupo mais homogêneo, onde a disputa pela colheita não é a prioridade principal. Aliás, para reduzir os impactos nocivos na natureza e no sistema respiratório dos vizinhos, já faz tempo que usamos um triturador de jardim. Decidi fazer o restante dos elementos do caminho no chão. Para mim, é uma disposição das peças mais familiar do que na mesa. Quando fizemos a banheira mini-piscina de poliestireno estrudado, sobraram alguns recortes arredondados, e decidi usar um deles. Um processo praticamente sem desperdício. Foi exatamente no chão, de maneira semelhante, que eu fazia paredes termoeficientes incrivelmente baratas no projeto Casa por $1.000, elementos de parede do nosso banheiro externo europeu, a base de um canteiro elevado muito quente, o preenchimento do portão deslizante, tudo usando Penoplex. Aliás, vídeos muito detalhados sobre tudo isso estão no canal Canções de Asha Kosiaka, vou deixar os links deles também aqui embaixo deste vídeo. Em princípio, dava para colar uma grande peça de Penoplex, armar dos dois lados e depois cortar nos elementos necessários. Por exemplo, foi assim que eu fiz o preenchimento do portão de correr, que em 90% é feito de Penoplex. Mas nesse caso, ficam as extremidades desprotegidas, sem armadura. Quando fiz uma horta alta e quente de EVPS, armei as extremidades separadamente. Nos elementos do caminho, quero obter as extremidades reforçadas de uma vez só. Por causa disso, toda essa confusão de enrolar o Penoplex na tela. Muitas vezes me perguntam qual composto de gesso cola é melhor usar. Meu único critério de escolha é o preço. Eu vou à loja e escolho aquele que está com o maior desconto no momento. Toda marca respeitável de misturas para construção produz cola para lã mineral e poliestireno expandido. Ainda não consigo destacar nenhum em particular. Nenhum deles vai se aplicar sozinho na superfície, com certeza. Eu não sou profissional, sou apenas um amador, por isso não criei apego a nenhuma marca específica. O trabalho é muito simples e fácil. Com uma espátula larga, é muito fácil dar a uniformidade necessária. Esse material pode ser, por exemplo, uma excelente bancada que não teme os efeitos do tempo. Aliás, o uso desse material para fabricar móveis de exterior resistentes é um capítulo à parte, que espero abordar algum dia. Construir, sem parar de construir. A minha versão é experimental, então a responsabilidade por reproduzi-la é inteiramente sua. Mas, com base em uma certa experiência pessoal, não vejo nada que possa impedir sua implementação bem-sucedida. Para suportar o peso de apenas uma ou algumas pessoas,
Caminhos de jardim clássicos são feitos de componentes propositalmente muito pesados, como blocos de concreto para calçadas, pedra natural, contrapiso de concreto em casas luxuosas, paralelepípedos de granito. Esses revestimentos muito pesados exigem uma preparação muito cuidadosa da base, compactação minuciosa da areia, uso de brita cara, pó de pedra e argamassa de cimento igualmente cara. E tudo isso é feito para que o próprio material pesado, com o tempo, não afunde no solo sob seu próprio peso. Para que todo esse sofrimento se basta substituir o material pesado por um relativamente leve? Ou estou errado? Depois de conversar com minha esposa, comecei a esboçar a superfície decorativa. Nas bordas, que seja algo parecido com paralelepípedos e no meio, uma imitação de pedra natural. Transfiro a marcação para as extremidades, pois sob a camada de argamassa as linhas não ficarão visíveis. O poliestireno extrudado, conhecido como Penoplex, já é usado há muito tempo na construção de estradas. Ele é utilizado até mesmo na construção de pistas de pouso e decolagem. O material é ecológico, resistente a organismos biológicos, eficiente e tem uma vida útil de mais de 50 anos. O Penoplex reduz a profundidade do congelamento sazonal e previne deformações causadas pelas forças de levantamento do solo devido ao gelo. Como o Penoplex tem praticamente zero absorção de água, acredito que ele também pode servir como impermeabilização. Nós comprovamos isso na prática quando construímos nossa piscina pequena. Naquela ocasião, impermeabilizei apenas as juntas, pois pela experiência, sei que a cola e a espuma podem deixar passar água. Nas bases da trilha, temos uma camada básica de reforço, sobre a qual agora podemos aplicar uma grande variedade de revestimentos finais. Para aplicar nossa opção de revestimento, vou usar o adesivo para azulejo mais barato. O adesivo aplicado, eu simplesmente aliso de forma aleatória com uma espátula. É realmente conveniente que parte do trabalho possa ser feita na altura da cintura em uma mesa. Na superfície que começou a endurecer, com base na marcação nas extremidades, faço a marcação preliminar dos blocos de pavimentação. Para me envolver ainda mais no processo criativo, vou para o jardim para continuar o trabalho. É muito conveniente que a posição da superfície do futuro caminho possa ser facilmente alterada de horizontal para vertical. Nem eu sei como desenhar um padrão assim, se a cola para azulejos dos rejuntes improvisados ficasse na superfície e não caísse para baixo, puxada pela gravidade do nosso planeta. Só vejo vantagens nesse método. Já faz anos que as nossas construções feitas de Penoplex comprovam que ele não é apenas um excelente isolante térmico e impermeabilizante, mas também um material estrutural. Reforçado dos dois lados com tela de fibra de vidro e argamassa, ele se transforma em um verdadeiro compósito resistente. E o melhor é que qualquer construtor amador ou jardineiro pode fazer isso usando materiais facilmente encontrados em qualquer lugar. De acordo com a ciência, sob um caminho ou calçada adequada, deve-se colocar placas de espuma de poliestireno extrudado. Elas simplesmente ficam lá e impedem o congelamento e o levantamento causado pela geada. Na forma como eu uso, ele não vai apenas ficar lá, mas também suportar diretamente a carga. O tempo está quente, mas com vento bastante forte. Uma dessas rajadas derrubou essa peça, e ela bateu com toda a força na lajota de concreto que estava no chão. Na superfície decorativa recém-endurecida de argamassa para azulejo, ficaram marcas quase imperceptíveis, que eu imediatamente corrigi. A resistência e a facilidade de reparo são excelentes. Estou movendo para um local inacessível ao vento sul. Mesmo durante geadas rigorosas, o trabalho de melhoria do terreno agora pode continuar, basta transferir a criatividade para um ambiente aquecido. No inverno, você pode trabalhar, por exemplo, na garagem, acendendo um fogareiro, e para quem mora na cidade, até mesmo no apartamento, na varanda. Com a chegada do calor da primavera, é possível descer o caminho pelo elevador, transportar de carro e montar rapidamente na casa de campo. Pegou na cola fresca com a mão, não tem problema, tudo é muito fácil de corrigir e ajustar. Se você posicionar o lado serrilhado da desempenadeira de inox em um ângulo de cerca de 45 graus em relação à superfície, as faixas de cola deixadas por ela ficam uniformemente cheias, ou seja, aplica-se a mesma quantidade de cola, e as juntas riscadas depois terão a mesma profundidade. Minha esposa já não é a primeira vez que participa ativamente da decoração das nossas construções. As mulheres muitas vezes se dedicam a hobbies bastante inúteis, como pintura em vidro ou em cerâmica. Esse tipo de caminho permite transformar esses hobbies em algo realmente útil. Além disso, esses caminhos talvez possam substituir os livros de colorir infantis inúteis por algo mais proveitoso.
Não nos julguem com rigor, afinal, não somos profissionais, apenas amadores que gostam de construir alguma coisa. Mas quero observar que, de projeto em projeto, pelo menos o formato da imitação de pedra natural está ficando cada vez melhor para mim. Dessa vez, cheguei à simples conclusão de que, nos pontos da superfície do futuro caminho, apenas 3 linhas disjuntas devem se encontrar, e não 4. Assim fica, parece normal. Eu suavizo todos os cantos agudos, faço as juntas com um pedaço de arame dobrado, me controlo para não acabar subconscientemente desenhando algo indecente, influenciado pela situação no mundo. Esse tipo de criatividade caseira ajuda muito a se abstrair de tudo. E o inimigo vigilante, ao decifrar essas linhas geradas pela minha atividade cerebral, pode descobrir tudo sobre mim. Já faz tempo que parei de assistir televisão, mas ainda fico agitado. Quanto mais eu desenho, mais vontade tenho de desenhar, só coisas boas. Os pensamentos estão voltando ao normal. Os preparativos começaram a ser feitos na velocidade de pão quente saindo do forno. Normalmente, os caminhos de jardim e os gramados são 2 encantos paisagísticos que se complementam. Graças à banheira de espuma de poliestireno, conseguimos um bom estoque de água aquecida pelo sol. Nas semanas de seca, ficou muito mais prático regar a horta e a grama. A baixa pressão no sistema de irrigação não limita mais. Por causa disso, nossa grama até já lembra um gramado, para que pareça ainda mais. Eu decidi recorrer não só ao poder da irrigação, mas também ao poder de fertilizantes de verdade. O fertilizante mineral Fertica Gramado Outono é um fertilizante granulado de ação prolongada. Contém todos os macro e microelementos necessários na proporção ideal. Ao redor do projeto da casa por $1.000, há uma calçada escondida sob a grama. A grama está crescendo pelo primeiro ano, então precisa ser adubada. O alto teor de fósforo e potássio garante um bom enraizamento das misturas de grama e contribui para a formação de um sistema radicular forte. Proporciona uma boa sobrevivência das plantas durante o inverno e, em geral, alta preservação do gramado. Perto do ganso, o lugar central do quintal precisa ser adubado obrigatoriamente, e com a grama do jardim, há muitos anos, fazemos a cobertura morta das nossas canteiras altas e produtivas, que são aquecidas. Chegou a hora não só de receber, mas também de retribuir a grama. Em setembro começa a esfriar, e com a chegada das chuvas de outono chega o momento ideal para criar um novo gramado ou cuidar do gramado já existente. Depois disso, é preciso regar bem o gramado. Aproveito para regar também a grama na composteira e o Espinopex. E com a chegada de outubro, é preciso pensar na preparação do gramado existente para o inverno. É a melhor hora para aplicar fertilizantes de fósforo e potássio de outono como adubo. E é assim que conseguimos esvaziar a tina sem um orifício na parte de baixo. Eu me guio pelas linhas finas marcadas, mas tento desenhar paralelepípedos de tamanhos um pouco diferentes. Após uma pequena pausa, o antigo ritual pagão continuou. Para aplicar a textura de pedra em uma trilha de quase 10 metros, usei apenas 1,5 sacos de cola para azulejos. Você pode caprichar bastante e dar à superfície um visual simplesmente incrível. As pedras já endurecidas eu ajusto primeiro com uma espátula e depois com uma escova de aço. Eu procuro usar a abordagem mais simples possível, com o mínimo de esforço e o máximo de resultado estético. Minha esposa começa a se soltar e entra no clima do processo criativo. Para a pintura, usamos a tinta branca mais barata para paredes e cerca de 5 corantes para dar cores diferentes às pedras. Estou terminando de aplicar a textura no elemento final da trilha, que fica ao lado da piscina. Desta vez, decidimos levar a trilha exatamente até ela. Nosso espaço sob o toldo ficou parecido com o ateliê de um artista, com telas espalhadas por todo lado. Aqui estão os materiais simples e as ferramentas, alguns pincéis de construção e esponjas de cozinha. Eu começo a marcar o caminho. 2 segmentos já estão completamente prontos. Aqui está a lista dos materiais gastos para um elemento do caminho com 1,20 m de comprimento e 90 cm de largura. Uma folha e meia de Penoplex Comfort, com 3 centímetros de espessura, 3 metros quadrados de tela de fibra de vidro, 10 kg de argamassa, 4 kg de cola para azulejo, um pouquinho de tinta e verniz e alguns gramas de espuma adesiva. Só isso. Está sendo feito o tingimento das pedras do pavimento na cor preta.
Multiplicando pelo custo do material na sua região, você saberá o custo exato de produção. O cordão é uma coisa indispensável para definir linhas retas. Neste local, recentemente foi removido um canteiro cercado por tábuas devido à alta produtividade dos outros. O local ficou coberto de qualquer tipo de mato, e eu não me importo de remover a camada superior do gramado. Minha esposa está clareando a pedra. Agora, até os verdadeiros especialistas em fachadas podem invejar a velocidade dela. E tudo isso porque o hobby feminino só precisou ser direcionado para o caminho certo. Acho que minha esposa dificilmente aceitaria pintar um caminho de pedras deitado horizontalmente. Estou testando na prática o método mais simples de assentamento de caminhos que até agora existia apenas na minha cabeça. Parece que está dando certo. Lembro de como compactei a areia quando fiz o caminho com pedra natural pesada e percebo que, na nova trilha, quero muito eliminar essa etapa. Bom, por que não seria uma bancada? Esses elementos do caminho devem aguentar mesmo que tenham apenas 2 pontos de apoio, e se estiverem simplesmente apoiados no solo, vão aguentar ainda mais. Um amigo meu tentou fazer uma viga de sustentação de espuma estrudada e se apressou em se chamar de pioneiro. Ele não conseguiu nada porque não percebeu que com esse material não se deve fazer vigas, mas sim lajes inteiras de uma vez. Muito provavelmente ele simplesmente não conseguiu se adaptar a esse material maravilhoso. É preciso amar o poliestireno expandido e estrudado, é preciso pensar com ele. E eu cobri tudo por cima com um verniz acrílico antisséptico confiável, mas barato, tonalizado para pedra. Também vale considerar que esse tipo de caminho não exige absolutamente nenhum gasto com a preparação da base. E esses custos, muitas vezes, podem superar o valor do próprio revestimento. Ao instalar esses caminhos, qualquer um pode se sentir como Arnold Schwarzenegger, conquistar o respeito dos vizinhos e ser considerado forte como o Arnie de ferro. Vendo como você manuseia facilmente as placas de concreto aparentemente pesadas, até mesmo o vizinho antipático vai parar de demonstrar abertamente sua antipatia. E o vizinho simpático vai ficar feliz por morar ao lado de uma pessoa tão forte. A favor desse método, também testemunham as calçadas de madeira, que na Rússia eram chamadas de mostki. As mais antigas mostki do território russo estão em Veliki Novgorod. No nosso caso, a madeira leve, mas exigente, foi substituída por um material igualmente leve e totalmente descomplicado em termos de uso. Com certeza, muitos entendem como é importante, para a implementação de métodos econômicos de construção, ter um transporte pessoal em boas condições. No vídeo anterior, no canal de músicas de Yasha Kosiaka, foi feito o reparo da carroceria do nosso Dodge de 15 anos. O vídeo foi gravado durante 1 mês e meio. Procurei mostrar de forma clara e contar em detalhes quanto esforço, dinheiro e tempo foram necessários para restaurar decentemente um carro enferrujado. Para quem ainda não viu, deixo o link abaixo do vídeo. Aliás, também foi encontrada espuma no carro americano. Ah, então, tá vendo o que tem aqui? Espuma? Sim, esse é o melhor material confiável. Eu sei que parece brincadeira, mas essas passarelas podem até ser alugadas para eventos ao ar livre, como cerimônias solenes, por exemplo. Agora, essa passarela super inovadora vai ser testada pelo tempo, então deixe seu joinha. E inscreva-se no canal Canções de Yasha Kosiaka. Siga meu Zen, TikTok e Instagram. Todos os links estão na descrição do vídeo. Ative também o sininho, assim eu vou te manter informado. Sim, que a paz reine em todo o mundo. Obrigado.